Hoje nós recebemos aqui duas profissionais, duas mulheres que trabalham com algo muito especial: cuidar de gente. E elas estão em um momento diferente da jornada que nós vamos entender melhor hoje. Na minha frente, nós temos Rita Petter, terapeuta sistêmica, consteladora, com mais de 600 atendimentos já realizados. E aqui nós temos Érica Lima, Que é enfermeira, especialista em ozônio e ortomolecular, também conhecido como soroterapia. Isso. Falei certo, Falou né, certo. Érica? Aham, Isso. isso. E ela está se preparando para lançar um projeto, olha, que já me despertou interesse, voltado para mulheres 40 a mais. Vamos conhecer um pouquinho mais do trabalho delas hoje. Vamos sim, mas a primeira pergunta a gente vai fazer para Rita, né, Rita? Rita, vamos lá. Bom, Rita, de tudo que você já viveu, de tudo que você já experienciou atendendo pessoas, qual que foi o tipo de dor que você percebe que mais se repete? que mais se repetiu nos meus atendimentos foi a dor do abandono. Mas é claro que a pessoa não vem com essa consciência, né? Ela vem porque tem dificuldades no relacionamento, ou com os filhos, ou no trabalho, ou se sente bloqueada, e muitas vezes também por questões físicas, doenças, né? Porque sabemos que elas também podem estar no campo sistêmico. Então, ela vem uma certa reclamação, mas durante o processo a gente chega na dor do abandono. Não é que ela se sente abandonada ou sozinha, ela tem medo de um momento ser abandonado na vida. E isso sim tem uma raiz mais profunda, e no processo a gente acessa essa origem da dor. Talvez com constelação ou com outras técnicas, no meu tratamento, no meu acompanhamento, a minha terapia, eu uso diversas técnicas, não só a constelação. Me identifico mais com a constelação, amo de paixão conduzir uma constelação, mas eu também aplico outras técnicas. E é interessante, Rita, você trazendo isso, porque muitas vezes as pessoas sabem que tem um bloqueio, tem uma trava, mas elas não entendem o porquê isso acontece na vida. E talvez isso acontece com você que está assistindo também. Por que isso está acontecendo comigo? E é importante entender que tudo é possível, Rita, através das técnicas constelação. Tudo tem uma origem, é possível identificar, é possível olhar e cuidar disso, tratar isso? É possível. E no momento em que você chega à origem dessa dor, ou a primeira vez que você sentiu isso, esse bloqueio se desfaz, você consegue se liberar disso também. Então, é possível tratar e é possível se curar, sim. Eu Então tenho você, várias experiências, né? Desculpa. então você diz que o primeiro passo é tomar consciência daquela questão. Seria isso? Sim, e é interessante, João, que a pessoa vem sempre com aquela intenção de querer mudar o outro. E quando ela toma consciência que ela precisa olhar para a história dela e fazer a sua cura, aí começa o desbloqueio. Aí realmente ela entra num processo de ampliação de consciência, de cura e de evolução. Mas enquanto ela ficar fixada nessa ideia de que meu marido precisa mudar, meu filho precisa mudar, meu patrão precisa mudar, aí o processo não acontece. Ela precisa fazer essa tomada de consciência, que quem E- precisa tomar a história na mão, fazer a cura é ela. É bem comum, a gente sempre quer cuidar do outro, preocupa muito com o outro e acaba esquecendo. Mulheres, principalmente, vivem e sabem bem disso. Agora eu pergunto, Rita, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor como isso acontece na prática, para entender que situações que a gente pode olhar. Você tem algum caso que você pode contar para a gente? Algum Acho que seria uma atendimento? boa, Rita, para a gente conseguir sair desse plano abstrato e trazer para o Aham. concreto, né? Porque quando a gente fala muito em constelação, parece algo muito longe da nossa realidade. Então, tem algum caso específico que você consiga demonstrar para a gente como foi esse processo? Tenho vários, né? Mas agora eu me lembrei de um casal que me procurou porque estavam sendo chamados na escola reiteradas vezes por questão do comportamento do filho. E me procuraram para ajudar o filho, quem precisava mudar era o filho. Quando a gente fez essa avaliação, esse alinhamento da situação e começamos a trabalhar o casal, nas sessões seguintes o pai veio e disse: ó, realmente você tinha razão, quem precisava mudar era nós e não o filho. E aí a mãe sai e diz: não, lá em casa todos mudaram. Então, assim,
precisa dar o tempo também para a pessoa tomar consciência que ela precisa começar o processo. Tem uma outra experiência que me marcou muito também na questão de doença física. Eu atendi um senhor, constelamos a questão de um câncer que ele estava enfrentando, acamado já há 7 meses, e nós constelamos essa questão e fez uma ligação à ancestralidade dele, onde ele estava repetindo, né, um ancestral que teve problema sério de saúde, liberamos toda essa lealdade, e no dia seguinte ele levantou sozinho e com o andador começou a caminhar. E a Uau. partir dali, o Muito. tratamento dele vem tendo assim uma outra resposta. Está sendo muito rápido o processo de cura dele. A gente ouve muito falar que os sintomas físicos, eles podem refletir outras questões, então é importante olhar para o todo. Olhar para o todo. Nossa, é Então, assim, claro que o tratamento médico é essencial, não podemos dispensar, mas no momento em que a pessoa consegue olhar para a questão física e também emocional, a resposta é outra. nossa, e aqui já desperta, né, a vontade de aprofundar mais ainda, meu bem. A Muito gente mais. Tem quer tantas falar. perguntas, Nossa. tantas indagações. E quando a gente vem para esse lado de olhar para a situação, as diversas situações que a gente passa, realmente surgem muitas questões. E aí surge aqui um outro cenário, e aí já vou passar aqui para a gente começar a conversar com a Érica também. Que aí vamos pegar um recorte de pessoas, mulheres 40 a mais. Qual eu me enquadro? Por isso que eu tô interessadíssima aqui nessa, né, o que a Érica vai trazer também. A gente sabe, Érica, que hoje as mulheres, elas ocuparam muito mais espaços, então estão trabalhando, casando mais tarde, tendo filhos mais tarde, por conta da questão profissional. Agora, tem muita coisa que não se fala da mulher ali nessa fase. E a gente fala, às vezes a gente nem se prepara para chegar aos 40 anos. Acontece também muita coisa com essa mulher que não é falado. Acontece muita coisa, né? Porque a mulher ela acaba se deixando de se conectar com ela mesma, né? Então essa mulher ela traz muitas dores internas, silenciosa muitas vezes, e não é falado isso. Então a mulher ela precisa ser entendida melhor, né? Porque o começo da pré-menopausa ela começa bem antes do que a menopausa mesmo, né? E muitas vezes a mulher não se identifica com aquilo. E quando ela consegue se identificar, tudo muda, tudo é diferente, né? E esse processo, demorado. Então, você vai se percebendo nos sintomas, né? Porque tem os sintomas. Muitas vezes elas perguntam, precisa ter um exame? Não. É sintomas que você vai se percebendo no seu corpo, né? Irritabilidade, perca de libido, né? Cansaço excessivo, dor da alma, né? Porque é uma mulher que ela tem que dar conta de muitas coisas, né? E aí o corpo tá gritando ali e muitas vezes ela não para se perceber. Então ela precisa ter essa conexão com ela, né? E quando ela se conecta, as coisas mudam totalmente, né? É diferente. Então, o retorno é outro, as possibilidades, e é a idade maravilhosa, né? É a idade, muitas vezes, de descoberta ali muito grande. E de maneira tratada, então você passa por um período mais tranquila. Mais tranquilo. Sim, e é interessante porque uma coisa acaba casando com a outra, né? Total. A questão do autoconhecimento, a questão da mulher ela começar a se perceber mais, se Exato. entender melhor, Uhum. porque quando a gente vai só sentindo, a gente vai levando, mas não consegue, né, aguentar por tanto tempo. Exato. Então, essa questão de, por exemplo, quando ela passa por isso com uma consciência maior de que é algo que é uma transformação, né, que vai acontecer, Que faz parte. mas que Faz não vai parte. limitar a vida Isso. dela, que não vai definir Isso. ela, isso é muito Isso. interessante. Você falou de um ponto muito, muito relevante, Tânia, porque faz parte da mulher, é uma mudança, só que muitas vezes não é questão só hormonal mesmo, é uma questão de cuidado dela, cuidado mesmo, autocuidado, né? Olhar para ela, ter aquele tempo para ela, que muitas vezes ela se doa demais e esquece dela. Né? E às vezes você comentou, Érica, faz o exame não mostra nada, mas você tá sentindo que tá diferente. E aí, o que você faz? E aí eu aproveito então e já pergunto. Você vem com essa proposta de olhar para esse público das mulheres e auxiliá-las. De que forma? Como que você pretende desenvolver esse trabalho, Érica? Então, eu sempre falo que a gente tem que conscientizar,
né? Trazer consciência para ela. Então, é uma mulher que ela precisa ter os hábitos diferentes, né? Ela precisa ter uma atividade física, ela precisa de fazer uma suplementação, né? Então, ela tem que ter essa consciência, porque ela vai passar por um período que é normal passar, mas de forma mais leve. Porque se ela não fazer essa preparação do corpo dela, ela vai ter consequências lá na frente. Porque pós-menopausa, a consequência é muito alta, ela vai pagar um preço assim, muito alto, né? Então as doenças vão vir. Então, quando você tem esse cuidado, que é a parte da suplementação, que você vai suplementar seu corpo, porque você não consegue trazer tudo isso num alimento, por exemplo, né? Então você vai, e principalmente os injetáveis, que ele vai te fazer uma entrega muito grande, né? Uhum. Então ele vai te preparar melhor. Então isso é muito importante. E o mais interessante é que a Érica, ela trouxe um produto para as mulheres, né? Mas e quanto aos homens, Érica? Porque a gente sabe que essas mulheres muitas vezes têm parceiros que não vão Uhum. passar por isso e com certeza muitas vezes não vão conseguir entender as mudanças de humor, a questão, né? Tudo que aquela mulher está passando. O que você poderia dar de conselho para esses homens ou até mesmo criar um produto, né? Eu seria o primeiro a comprar. Para eles participarem, É, talvez, né? desse trabalho. Sim, é conscientizar mesmo, ele ter esse olhar para a mulher, né, e ter essa consciência, ajudá-la nesse período que é um período difícil, não difícil, mas é um período que precisa ter um cuidado mesmo. E quando você busca esse cuidado, essa ajuda de um profissional, tudo é diferente, né? Porque há assim um excesso mesmo de irritabilidade, não são todas, né? Mas muitas vezes quando você traz isso, ela começa a falar: "Nossa, eu tenho isso, eu me identifico com isso aí", né? Então o homem, ele ser parceiro e falar: "Não, vamos lá, vamos buscar alguém, buscar um profissional, vamos, né, ser parceiros ali". Então isso é importante, ter essa consciência, essa paciência, né, com a mulher. Então, porque a mulher também está tendo filhos mais tarde, né? Uhum. Então é muita, a mulher, ela foi para o mercado de trabalho também, isso também agrega muito, muita responsabilidade, ela tem que ser mãe, ela tem que ser mulher, então e entra toda essa parte, então sobrecarrega um pouquinho. Gente, Uhum. amei. Já vou ser cliente aqui da Érica. Que ótimo. Realmente é maravilhoso saber que tem alguém pensando nisso para trazer esse apoio para Essa essa fase, essa clareza, né? clareza, tanto para a mulher quanto para os seus parceiros, enfim. E aqui, então, pegando aqui, vou abrir outro fio e vou direcionar aqui para a Rita, perguntando porque às vezes hoje a gente tem o digital, que torna possível que a gente acesse esses trabalhos de vocês e encontre as soluções que a gente precisa para as dores que a gente está passando, como o meu Sim. caso, 40. Cheguei aos Uhum. 40 e agora, né? E Rita, e eu pergunto pra ti, em que momento você entendeu que você precisava ir pro digital para que mais pessoas entendam e conheçam o seu trabalho e que desafios você encontrou ou tá encontrando? Então, Tânia, eu, na verdade, quando eu comecei a atender, eu já comecei a atender online. Então, assim, foi uma época pós-pandemia, ali naquela fase toda que a gente viveu. E aí eu fui percebendo que esse era o caminho, por quê? Porque eu posso estar atendendo meu cliente de qualquer lugar do mundo, tanto que hoje eu já tenho atendido pessoas do exterior também. Essa pessoa pode estar alinhando um horário que ela possa ser atendida do conforto da casa. Isso demanda foco no tempo, também você organiza teu tempo, não precisa sair de casa, e você está ali no teu conforto, né? E você consegue atingir mais pessoas, né? Estando preso numa cidade, num ambiente, né, num local, você limita teus atendimentos. E eu percebi que o digital me dá essa abertura e também essa liberdade. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo também e atendendo minha clientela, né? E eu posso estar dando esse apoio também no dia a dia, que se for só no presencial é difícil, você não pode estar ali como apoio, porque mexer no emocional, você abre feridas e a mudança vem aos poucos e é difícil você passar por essa fase sozinha. Então eu posso dar esse apoio também à distância. O digital ele tem essas benesses, né? Eu vejo Tem. muitas pessoas criticando, falando, não, mas o digital tá afastando as pessoas. Mas eu acho que depende muito da forma como você tá utilizando, né? Antigamente eu costumava falar que eu sou da época dos panfletos, né? Você chegava, eu comprava
500 impressões, aí pagava mais alguém para ficar ali entregando. Hoje em dia você grava um vídeo nas redes sociais, você tem 500, 300 visualizações Uhum. jogando lá embaixo, né? Uhum. Imagina 300, 500 pessoas passando para ver o seu serviço, o seu produto. Conhecendo o teu Uhum. trabalho, né? E essa questão da proximidade é muito boa, Rita, muito boa mesmo. Sem falar que você vai poluir também, né, o meio ambiente. Tem todo o É impacto. uma questão social, a gente tem por aqui, né? E Érica, em que momento que você falou assim, eu preciso investir na minha comunicação para tornar esse projeto realidade? É porque, assim, muitas vezes a mulher fala, eu tô com 40 anos, né? Eu tô envelhecendo. Não é sobre isso, né? Não é sobre isso. Eu tô me deixando de lado. Então, muitas vezes a mulher tá se deixando de lado, e aí eu tenho que trazer essa consciência para a mulher. Não, você tá no melhor momento da sua vida. Uhum. Entendeu? Então, é conscientizar, trazer essa conexão. Então, quando eu venho para essa comunicação, trazer essa conexão entre essa mulher, trazer essa Ótimo. realidade para ela se achar, se encontrar e falar: não, eu posso ser melhor, Uhum. entende? Então, é sobre isso que a gente. E hoje em dia, como a população ela tá deixando, né, tá trabalhando mais, tá focando no progresso, os 40 são os novos 30. Sim. As pessoas de 40 anos são as pessoas que hoje estão se estabilizando financeiramente, emocionalmente, para viver a melhor fase delas, né? Que é Uhum. a fase que elas podem escolher o que elas querem fazer, não só viver, trabalhar e tudo mais, né? Sabe por quê, João? Às vezes elas ficam enlutadas, porque assim, elas queriam ser tal pessoa e na sua profissão e elas se sentem e falam, nossa, eu não consegui. Não, ainda dá tempo. Aham. Ainda dá tempo. Dá Quando tempo. você se prepara, que você tem esse, Uhum. sabe? Então, isso vale muito, você trazer essa consciência para elas, não. E isso é muito gratificante quando você traz esse conhecimento mesmo, Uhum. sabe? Você ajuda essa mulher de alguma forma. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre. Ah, Tem de maravilhoso. se E aí, reinventar E também. reinventar também. exato. E aí a gente já vai caminhando para o encerramento. É lógico, queríamos ficar aqui batendo um papo muito tempo. Mas antes eu queria que vocês brevemente respondessem essa pergunta que a gente tem aqui. Vocês decidiram investir na comunicação de vocês, investir tempo, financeiro, a energia de vocês para levar o trabalho de vocês para mais pessoas. Tem valido a pena? Tem valido a pena, muito. Até porque você se posiciona de forma mais coerente com o que faz, né? Falando da minha pessoa, né? Tem tido retorno. Eu consigo hoje divulgar o meu trabalho com mais segurança e com mais confiança, e o retorno está cada dia melhor, né? Tanto, como diz o João, na produção dos vídeos e divulgando, chegando a mais pessoas, como mais pessoas têm me procurado também. Então, trouxe esse retorno para mim. E você traz mais confiança, né? Você Uhum. consegue se posicionar com uma maneira mais clara, mais objetiva, e aí você traz essa confiança para quem está olhando os seus vídeos. Então, isso é bem bacana, é bem interessante. A gente... Que delícia ouvir isso, né, meu Maravilhoso, bem? né, gente? Porque o digital, ele rompe fronteiras, ele tá ali à disposição de todo mundo, mas tem algumas pessoas que utilizam o quê? Umas só para consumir e outras para Exato. vender, para prosperar. Então, a gente queria agradecer a presença de cada uma de vocês. Que rico esse momento. Que a Obrigada. gente tenha outras oportunidades, né, meu bem? E vida longa pro Isso. projeto da ETA que tá nascendo e pro trabalho da Rita, que chegue a mais pessoas, meninas. É o que a gente deseja para vocês. Uma jornada muito próspera. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigada, de coração.